Semana passada a gente fez a última lição, que tinha por título O Espírito Humano e o Espírito de Deus. Foi uma aula que passou muito rápido, né? Não conseguimos tratar todos os pontos por conta do tempo que é corrido, mas Deus nos edificou através de tudo aquilo que foi falado, né? Então, essa semana daremos continuidade à lição e encerrando, né, o trimestre que tenha como o foco falar sobre o corpo, alma e espírito, né? E essa última lição vai encerrar com o tema preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. O desejo do coração de Deus é que todos os irmãos que estejam aqui congregando conosco, cada vez mais estejam presentes para que nós possamos adquirirmos cada vez mais o conhecimento e venhamos a nos aperfeiçoar para servirmos a Deus melhor na obra. Porque esse é o intuito, né? Para que cada um de nós, independente de cargo, função, que a gente cresça, amadureça, aperfeiçoe nos seus dons e retire aquilo que o Senhor retire de nós, aquilo que precisa ser tirado, para que o novo sempre possa estar entrando e a obra do Senhor venha a ser aperfeiçoada todos os dias em nossas vidas. Então vamos ler o texto áureo que se encontra no livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que é o texto áureo dessa nossa lição de hoje. Filipenses, capítulo 3, verso 20. Está na revista. Que diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A verdade prática vai dizer assim: na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso e, como um ser integral, habitaremos para sempre com Ele no céu. Na vinda do Senhor Jesus Cristo, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso e, como um ser integral, habitaremos para sempre com Ele no céu. Essa é uma verdade que deve estimular o nosso espírito e ligar, né, a nossa vida sempre a Ele, porque a gente passa por algumas dificuldades, como por exemplo algumas enfermidades, dores no corpo, né, dores nas juntas, mas o que o apóstolo Paulo estava aqui deixando claro é que há uma cidade para nós e que esse período que nós estamos passando por aqui é passageiro e que um dia esse corpo cansado de lutas, de sofrimentos, de crises, de ansiedade, depressão, ou seja lá o que a gente passa nessa vida, isso um dia vai se cessar e vai dar lugar agora a um corpo integralmente agora sarado. Isso é o que tem queimado no meu coração, me feito não olhar para as dificuldades. Saber que um dia esse corpo aqui ele vai ser transformado e nós viveremos para sempre com Ele. Não mais com dor, não mais com sofrimento, mas com a plenitude, né, do Senhor, e viveremos com Ele para sempre. A leitura bíblica em classe está localizada em Tito. Está na lição também. Tito, capítulo 2, dos versos 11 ao 14. Tito, capítulo 2, dos versos 11 ao 14. Essa primeira parte, porque tem dois textos. O outro é 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, dos versos 13 aos versos 16. Vai dizer assim: porque, Tito 2, 11 em diante,
porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse mundo presente, nesse presente século, sóbria, justa e piamente. Verso 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Glória a Deus. E a próxima parte está em 1 Pedro, capítulo 1, versos do 13 ao 16, que vai dizer assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Verso 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Glória a Deus. É interessante que essa lição ela está agora amarrando, né? Ela está fechando agora o trimestre, e o propósito dessa lição é nos atentar para preparar o nosso entendimento para que estejamos cientes que nós temos que viver nossa vida aqui com entendimento para deixar que o nosso espírito, alma e corpo estejam todos alinhados à vontade de Deus, para que quando o Senhor vier, Ele encontre um povo separado, né? Porque a palavra santo significa separado. E esse é o objetivo dessa lição, para encerrar todo o trimestre. Como é que o Senhor Ele quer que nós encerramos a nossa carreira? De forma justa, piedosa e santificados. E aí a gente já começa a fazer essa reflexão. Como é que nós temos vivido? Esse ano de 2025, como foi que a gente viveu? O que a gente aprendeu ou o que a gente transmitiu aos que estão nos acompanhando durante todo esse ano de 2025? O que foi que nós transmitimos? O que foi que viram em nós e ouviram de nós? Será que foram coisas que agradaram ou desagradaram? Foram coisas que deram testemunho ou mau testemunho? Foram coisas que impulsionaram os outros a se aproximarem de Deus ou a se entristecerem? Porque estou fazendo essa reflexão aqui porque às vezes a gente conversa com pessoas de outras religiões, como por exemplo religião católica, outras religiões também, e é muito triste quando a gente escuta alguém que não é da nossa convivência do cristianismo e traz um assunto de trabalho, por exemplo, que onde essa pessoa que vive em outra religião traz uma situação de uma pessoa que trabalha com ela, que é do cristianismo, a qual você está procurando viver piedosamente, e aí a pessoa que não é da nossa religião dá um exemplo do cristianismo, do cristão errado, dizendo: olha, ele age assim lá na empresa, e faz questão de dizer, ele é de tal igreja. E isso, para mim, irmãos, isso eu sei, eu tenho convicção. Uma coisa que a gente tem que ter aqui, deixa claro, é que a Bíblia deixa claro que sempre existirá até a volta de Cristo o joio e o trigo, mas nós não estaremos livres do sentimento de tristeza ao ouvir uma informação negativa a algum dos irmãos que dizem ser da fé. Porque eu estou dando esse exemplo aqui, mas não é pessoas próximas a mim, é de um cristão que vive em outro estado, em outro país, no nosso país. Mas eu não conheço, nunca ouvi falar, mas só de saber que essa pessoa usa o nome
de cristão, isso é preocupante. Porque se ele não está conseguindo viver como a gente acabou de ler aqui, ele está sendo um péssimo testemunho e manchando aquilo que o Senhor tanto lutou para deixar limpo. A gente está lutando aqui para deixar o Evangelho cristalino, né? A gente está aqui lutando para que essa igreja aqui possa estar transmitindo um Evangelho sadio, cristalino, tanto no ensino como nas pregações que o pastor, o irmão Francis, ou eu, ou quem está tendo a oportunidade aqui de trazer a palavra, ou em oportunidades, ou em louvores, nós estamos tentando transmitir o Evangelho mais cristalino e limpo possível, para nos adequarmos ao que Cristo está ensinando, justamente para que essas coisas sejam evitadas. Esse tipo de comentário por parte de outras religiões sejam evitados. E é um ponto a se pensar que muitos também têm deixado de pensar em vir para o Evangelho, vir para Cristo, por conta dessas situações. Porque, infelizmente, muitos deles não têm um entendimento ainda de Deus. Não leem a Bíblia como devem ler. E aí deixam de vir para a igreja por conta infelizmente, de um mau exemplo. E aí, quem sofre com isso? É a igreja. O Evangelho precisa expandir, mas muitas vezes não expande porque existe ali alguns que estão no meio das congregações que não estão sendo exemplo, né? A introdução, ela vai falar o seguinte: ao longo deste trimestre, fizemos uma jornada de estudos acerca do homem, a obra-prima da criação. Buscamos conhecer a vontade de Deus para o nosso ser como um todo, espírito, alma e corpo. Pois, como enfatiza a nossa declaração de fé, o homem é uma unidade na pluralidade e uma pluralidade na unidade. Nesta lição, concluiremos enfatizando o propósito da santificação na perspectiva da doutrina bíblica das últimas coisas. Você vê que o objetivo dessa lição é enfatizar o propósito da santificação, tendo essa visão da doutrina bíblica. E o primeiro ponto dessa lição vai falar sobre o alvo celestial, que é preservando a esperança escatológica. Porque a escatologia é o estudo dos últimos acontecimentos, né, do que vai acontecer no fim das coisas. E talvez pelo fato das pregações não se falarem mais da volta de Cristo, é que muitos estão distraídos e ficando desapercebidos sobre o retorno de Cristo. E com isso, por não estarem ouvindo e sendo ensinados, logo eles não estão buscando a preparação. Não se preparam por quê? Porque não são instruídos, não são advertidos. E aí onde está o erro? Aqui. Na frente é onde leva a comunicação. E o que é que eu tenho comunicado? Se a gente for abranger mais isso, o que é que nós temos comunicado ao sair da igreja? Qual tem sido a nossa comunicação? Tem sido mais ligado a coisas materiais ou espirituais? E isso vai definir como é que essas pessoas que estão perto de nós, elas vão seguir o curso. Se para a santificação ou se para a uma vida materialista, né? Com o coração, a mente ligada a conquistas terrenas, a desfrutar prazeres carnais e muito mais. Porque abrange tudo, irmãos, tudo. E o diabo ele vai usar todas essas ferramentas para continuar atraindo as pessoas e fazê-las se sentirem felizes, né? Vai dizer assim, o primeiro ponto, o alvo celestial. Um dos fatores essenciais para a preservação de uma vida de santificação integral é a esperança escatológica, o anseio pela eternidade com Deus. Diversos textos bíblicos relacionam a santidade com a vinda de Cristo, de modo que a conscientizar os crentes a necessidade de um viver santo. Abra comigo Hebreus 12 e 14 e leiam, por favor.
E o outro abre 2 Pedro, capítulo 3, versos do 1 ao 14. Enquanto abrem aí, eu vou terminar a leitura aqui. Sabendo disso, Satanás sempre repete a estratégia adotada desde o Éden. Busca confundir a mente do ser humano e desviá-lo da perspectiva estabelecida pelo Criador. Esse exemplo que foi citado aqui sobre Adão está em Gênesis 3, versos 4 e 5. O conceito mais comum de pecado é errar o alvo. A nova vida em Cristo é a correção do alvo. Visa tirar-nos da limitada e miserável perspectiva meramente terrena e finita e nos sintonizar com um propósito celestial e eterno. Conforme está escrito em Colossenses 1, dos versos 3 a 5. Alguém já achou? Pode ler. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz por todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Seguir a paz com todos e a santificação. Isso é um ato contínuo. Eu preciso seguir, estar atrás, correndo atrás, buscando a paz juntamente com a santificação. Porque sem a santificação e sem eu ter a paz com todos, eu não tenho como enxergar o Senhor. Eu não tenho como ver o Senhor. 2 Pedro 3, 11, 14. Quem pode ler? Havendo, pois, de parecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser santo, frato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Veja o que é interessante esse final aqui, ó. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Dele. E isso deve gerar temor e tremor na nossa vida, porque é ele que vai olhar. Eu acho interessante, porque veja qual foi a ação de Pedro quando Jesus apoiou ali a primeira multiplicação de peixes. O que foi que ele... Qual foi a atitude dele? A primeiro momento ele demonstrou desconfiança, não foi? Ele demonstrou uma desconfiança porque ele vinha de uma noite difícil, nada, mas ele confiou na palavra do Senhor. Mesmo com uma certa ali dificuldade de crer piamente, porque ele estava num processo ali de incredulidade, mas ele foi. E isso é interessante, porque muitas das vezes Deus ele vai querer que você se movimente para Ele, mesmo que você não esteja acreditando. Independente, você não está acreditando na situação, mas eu vou. Eu vou porque eu sei que Deus ele vai fazer algo, alguma coisa ele vai dar um retorno. Uma resposta eu vou obter. E qual foi a resposta? Qual foi a expressão que ele agiu depois da multiplicação? Ao sair do barco? Qual foi a ação dele? Alguém lembra, assim, pode descrever mais ou menos a reação de Pedro quando ele desce do barco após a multiplicação? Ele se prostra e fala para Jesus, né? Aparta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Isso. Ele reconheceu a sua miséria, irmãos. Porque quando você vai para Jesus, quando você chega diante de Deus, não tem como você chegar diante de Deus com a sua cabeça erguida, com orgulho de si mesmo. Não tem como. E essa é a maravilha do Evangelho. Porque todos que vêm a Cristo, seja reis, seja governadores, diante da majestade dele, tem que se dobrar. Lembra Nabucodonosor, quando quis provocar o Senhor? E ele, quando viu o poder operado na vida ali de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias,
Ananias, Azarias e Misael, ele se dobra e reconhece o Senhor. Porque diante de Deus, nós somos só meros mortais. Então, se a gente ler esse texto, esse versículo aqui, e perceber a profundidade, você não vai viver a sua vida de qualquer forma. Procurai que deles sejais achados. Aí você tem que fazer agora uma análise, reflexão profunda. Como é que eu estou agora? Como é que eu me encontro agora? Como foi meu ano? Será que se Deus fosse me avaliar agora esse ano de 2025, como é que Ele iria me julgar? Aí você tem que fazer essa reflexão pessoal, porque não é para trazer aqui a público. É você e Deus. E você se ajoelhar e se prostrar. Foi o que Pedro fez. Então, a gente precisa ter isso em mente, internalizado, irmãos, para que o Senhor nos encontre irrepreensíveis. Não que conseguiremos achar a perfeição, mas através do Espírito Santo, nós permaneceremos buscando esse aperfeiçoamento, se afastando do pecado e se aproximando de Cristo. É isso que eu estou experimentando na minha vida. Quando eu erro, eu cometo uma falha, qual é o meu desejo que vem no meu coração? De tristeza. Eu me sinto extremamente contrito e envergonhado, porque eu sei que o Espírito Santo está me repreendendo. Cara, tu falhou. E aí você olha para a situação, não tem como você se movimentar para corrigir. Se a falha foi ofender alguém, você vai perdoar. Você vai dirigir a sua vida ali e mostrar um coração contrito, me perdoe. E muitas das vezes a situação vai mais parecer que você estava com mais razão do que a pessoa. Mas o Evangelho ele não quer saber de quem tem mais razão, quem é mais certo, quem é mais errado. O Evangelho quer saber que sejamos obedientes à voz dele, porque é ele. É ele que vai nos medir. E aí, como é que eu estou? E tendo esse entendimento, todo o nosso orgulho, ele se torna submisso à mão do Senhor. O nosso coração, ele está preso. E aí, nosso ego não consegue fugir. O nosso caráter, ele não consegue sair daqui da mão do Senhor. Mas eu preciso colocar na mão dele. E correr. Porque é terrível, irmãos. O nosso coração, a nossa mente, ela quer se inclinar para o pecado. É por isso que Cristo ele veio e trouxe essa redenção e nos resgatou. E conforme está em Romanos 8:1, a gente não consegue mais ser preso pelo pecado. Porque não tem como mais o pecado prender, porque não há condenação por conta de Cristo. Então, se eu estou em Cristo, Cristo, ele me redime, ele me guarda, ele me protege e não deixa que o mal me aprisione novamente. Eu posso ser tentado, eu posso ser afligido, mas eu só vou ser engoldado, eu só vou cair se eu me entregar. Mas você não tem mais desculpa de dizer, eu caí porque eu sou fraco. Não, todos nós somos fracos. Mas se você está em Cristo, ele vai te prender. Ele vai impedir que o diabo não te tome. Amém? Então, o conceito aqui desse primeiro ponto, o alvo, falando sobre a questão do pecado, que a explicação mais clara do que é pecado é errar o alvo. E quando Cristo ele vem e nos redime, ele conserta aquilo que a gente errou. Aonde a gente errou, agora a gente vai passar agora a acertar, porque ele vai nos ajudar a termos agora comunhão com o Pai. Aquilo que foi quebrado lá no Éden, que outrora, todas as dias tinha um encontro livre, sem vergonha, sem medo, que passou agora a ser um esconderijo, aquilo que era agora para cuidar, se tornou agora ser um objeto para se esconder, que foi a árvore, né? Que se esconderam atrás das árvores, para não ver o Senhor, porque eles se achavam agora nus. Então, Cristo ele veio para nos tirar desses lugares de vergonha e dizer, não, você pode se encontrar novamente com Deus. Vocês podem agora voltar a ter comunhão com Deus. E agora não mais sob apontamento do inimigo. Vocês não precisam mais se envergonhar. Trazendo para o dia de hoje, se você era um drogado,
não se importe mais com as acusações do inimigo, lembrando você do seu período de usuário, né? Ou de alcoolismo, ou de um assassino. Porque é muito profundo isso, irmãos. Até é muito profundo, porque você vê alguém que abusou de alguém, uma pessoa de uma outra pessoa, Deus, ele perdoa. Ele perdoa. Para nós, ou para a pessoa que teve algum parente seu que foi ferido por esse ofensor, é terrível lidar com essa situação. Mas Cristo, ele perdoa. E nos dá também a capacidade de perdoar. Só através do Espírito Santo. Eu me lembro, trouxe uma situação do domingo passado, que eu queria compartilhar, no domingo passado que não compartilhei, aproveitando esse ponto, de uma pessoa que antes vivia errando o alvo por conta do pecado, e após a vinda, a conversão, né, a vida ali agora em Cristo, a pessoa passa a acertar o alvo. E o Espírito Santo de Deus me fez lembrar. E quando o pastor Fabiano falava muito do irmão dele, que da época que ele vivia numa vida de práticas erradas, onde chegava a até tirar a vida de pessoas. E uma das coisas que eu lembro, que eu ouvi tanto do pastor Fabiano como do próprio pastor Márcio, que hoje é pastor, que ele tinha gosto de sangue na boca, pela maldade, né? E eu ouvia o testemunho da transformação dele de longe, pela boca do irmão, do pastor Fabiano. E era isso que eu tinha, era tudo que eu tinha. Até que ele veio um dia e pegou para cá. E no período teve uns jovens que vieram tentar aqui no futebol e foram enganados por um empresário errado. E aí a gente acabou colhendo por um tempo esses jovens. E a gente foi, algumas vezes, final de semana, a gente ia no domingo, após o culto, ia para o futebol, para ter um momento de descontração. E eu ia até esse caminho, até esse percurso, conversando com um dos meninos e o pastor Márcio com outros na frente. E o Espírito Santo de Deus me trouxe esse ponto dentro desse estudo aqui, como se ele me fizesse reviver esse período em que ele veio aqui na Alemanha. E que teve que, ao ir para o campo de futebol, ele aproveitava aquele percurso que ele estava ali, até chegar ao futebol, falando de uma forma assim, apaixonada de Deus. Sabe, com uma paz, com uma mansidão, ensinando com um amor assim, profundo sobre Deus. E o Espírito Santo de Deus também me falou assim, é isso que é acertar o alvo. Aquilo que o pecado fez e causou em nós a perda, ou a mudança de direção, Cristo, ele traz você para a direção, transforma a vida, não importa o que a pessoa fez no passado, e coloca a pessoa no alvo certo, no caminho certo. Aquele que tinha anseio para tirar a vida, agora ele está tendo anseio para resgatar a vida para o reino. Então, isso, eu não sei explicar, irmãos, assim, o Espírito Santo me fez eu reviver essa cena, como se eu estivesse agora acompanhando, como se eu fosse uma câmera, sabe? Eu vendo ali por trás, acompanhando essa imagem novamente, e ele mostrando. É isso que é acertar o alvo. É isso que o Espírito Santo faz quando Jesus Cristo, ele passa a fazer parte e passa a ser Senhor dessa pessoa. Ele pega a pessoa que estava agora vivendo uma vida errada, machucando pessoas, ou também tirando a vida de pessoas, agora ele passa agora corrigir o percurso dessa pessoa e vai usar ela para arrancar vidas agora não mais para povoar o inferno, ou para querer simplesmente tirar as vidas aqui desse plano terreno, mas agora para resgatar, trazendo de uma vida, de uma possível condenação, agora para uma vida eterna. E isso só quem faz é a obra do Espírito Santo. Então, eu achei muito importante trazer esse exemplo aqui, porque é isso que Deus faz, irmãos. E na Bíblia a gente também tem exemplos sobre pessoas que
vivenciaram situações de milagres, como foi em Atos 8. Os irmãos lembram daqui, né? Filipe, quando desce Samaria, depois que a perseguição estoura, né? A perseguição ela se intensifica. Filipe, ele vai a Samaria com o intuito de aplicar aquilo que Jesus falou aos discípulos. Está lá em Atos 1:8, né? Que vós recebereis poder quando descer sobre o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas, para serem as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e com fim da terra, né? Atos 1:8. Obrigado aí, o vídeo está afiado. Então, Filipe, ele cumpriu isso aqui. Quando estourou ali aquela perseguição de forma mais intensa, eles não se esconderam. Eles foram cumprir a ordenança de Deus. Eles não foram se esconder com medo. Eles foram agora expressar agora o seu amor agora através da expansão do Evangelho, anunciando. E aí, Atos 8, 18 e 19. Alguém pode ler? Atos 8, 18 e 19. Aqui eu quero dar um exemplo de alguém que não entendeu o propósito do reino. Não entendeu o que é voltar, sair de uma vida de erro para uma vida de acerto. Mas usar o certo com o intuito de beneficiar aquilo que é errado. E aí está aqui, por exemplo, Atos 8, 18 e 19. Alguém pode ler? Simão, vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, e lhe ofereceu dinheiro, e dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aqueles sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Amém. Você vê que aqui há um desejo para benefício próprio, não é para um proveito para o reino, não era para transformação. Ele não estava querendo para ampliar aquilo que estava ali acontecendo, era para ampliar o ministério pessoal dele, era para fazer com que aquele ministério que ele tinha de feitiçaria, de adivinhação, fosse evoluído. E quando Deus ele percebe isso, irmãos, não prospera. Não prospera. Muitas pessoas, infelizmente, têm enxergado o ministério da igreja, em servir a igreja, o serviço da igreja, como algo, como posso falar assim, plano de carreira, né? É um plano de carreira. Como está citando na polícia, né? Você começa como, qual é o primeiro? Aspirante, né? Aspirante, depois... isso. Aí vai subindo, soldado, cabo, aí tem o primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento, para depois ir para primeiro tenente, e assim vai. E muitos estão com esse entendimento na igreja, mas nós fomos chamados para fazer o reino que é dele crescer, não nada para mim. E Paulo ele sempre está orientando dessa forma, falando para os irmãos que não é para nós, não é para que eu cresça, não é para que o meu nome Paulo cresça, mas para que o nome de Cristo cresça, para que ele avance, para que vocês juntamente com ele avancem. Veja o versículo 9, o versículo 20. Olha só, para você ver que realmente não era um interesse da parte de Deus. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Ele queria comprar, ele tinha um interesse pessoal, não era de Deus. Em outra tradução vai falar assim: pereça esse teu desejo no inferno, vá com esse seu desejo, com o seu dinheiro para o inferno. Eu achei melhor essa forma de lidar, assim, que é uma forma assim que nós não negociamos. O evangelho não é negociável, não é negociável, não é para ninguém ganhar, não é para eu ganhar, ou para o Francis ganhar, ou para a irmã Cláudia ganhar, a irmã Luna, a irmã Jagna, ninguém.
o interesse é somente para o reino, para frutificar para o reino. Alguém sabe me trazer uma outra informação bíblica? Algum outro exemplo? Algum acontecimento nesse sentido? De alguém que, no Novo Testamento, por exemplo, que errou também e foi advertido? Ou um exemplo de alguém que estava no ministério? Constrangedor, pode ser? Dizem que errou. Tem o Atos 19 lá, que fala que ele viu o Paulo fazendo o trabalho no poder do Espírito Santo, foi tentar botar a mão. Também esse exemplo, isso. E o demônio falou da... Isso. É que eles... Alguém lembra o versículo? Eu não lembro o versículo perfeitamente. Mas, só resumindo, esse aí é o exemplo de que eles queriam expulsar os demônios, porque eles viam ali Deus agindo na vida do apóstolo Paulo e queria também fazer. Só que eles não tinham uma vida genuína com Deus. Eles não tinham uma vida... O coração deles não estava inteiramente, como a gente falou aqui na lição. Eles não estavam inteiramente com Deus. E aí, o que aconteceu? Eles foram surpreendidos, né? Eles apanharam ali, ficaram praticamente despidos, né? E o diabo falou: eu conheço Jesus e conheço Paulo. E vocês, quem são? Então, isso eles foram... Parece que é 19, versículo 13, por aí. 13? Isso. Então, esse é um outro exemplo. Um outro exemplo que eu deixei aqui também agora, de forma positiva, que estava tendo ainda um reajuste, em Gálatas 2, 11 e 12. Gálatas 2, 11 e 12, quando o apóstolo Paulo ele vai repreender ali Pedro, né, porque ele estava se desfazendo ali da incircuncisão. Aqueles que não eram judeus, ele, quando via que vinha Tiago e vinha outros discípulos da circuncisão, ele se afastava, meio que para mostrar assim: não, eu não estou juntando com eles, porque antes eles tinham esse costume, só que após Cristo, todos eram um em Cristo, sejam judeus, sejam gregos, seja de qualquer nação. A partir de Cristo passou-se assim um só corpo, né? E aí ele vai falar: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. A gente leu que na carta de Pedro, né, que a gente tem que ser achado por Deus irrepreensível, né? E aqui Paulo ele está advertindo que ele só corrigiu a Pedro porque ele estava se tornando uma pessoa repreensível, digna de repreensão, e por isso que ele repreendeu. O próximo versículo, por favor. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Por exemplo, eu estou aqui, eu sou um judeu. A Ludmila e o Vitor ali não são judeus. Então, eu chego, estou ali, sentado ali com eles, mas naquele lado ali, está vendo ali Tiago e outros discípulos, que judeus como eu, que antes de Cristo não havia essa comunhão, esse contato. Depois de Cristo unificou todos os povos. Só que ele estava ainda preso a essa cultura passada. E quando ele vinha os da circuncisão, ou seja, os judeus como ele, o que é que ele fazia? Ele se levantava aqui perto da Ludmila e do Vitor, se representando no gentil, né, povos de outras nações, se levantava e se afastava, para dizer: eu não estou com ele não, para eles não me julgar. Só que pelo contrário, Paulo ele advertiu Pedro por conta dessa atitude. Por que você está agindo como fosse ainda um da circuncisão? Se em Cristo todos nós somos um só povo, um só corpo. Então aqui é um exemplo que nesse ponto eles serão salvos. Só que aí na caminhada cometeram erros. E nós temos esse direcionamento, temos que ser direcionados pelo Espírito Santo para corrigir uns aos outros. É o que ele fala muitas vezes: corrigir em amor, né? Chegar, olhar para o seu irmão e dizer assim: olha, irmão, isso aí Deus já tratou essa situação. A gente não precisa mais se comportar desse jeito. Deus já nos curou. Para que a gente está ainda se comportando como uma pessoa, se fosse uma pessoa
que ainda não conhece a Deus. Ele conhece a Deus. Eles conheceram. Eles aceitaram Jesus, como foi esse exemplo aqui, lido. E por que vocês agora não estão mais querendo sentar com eles? Porque em Cristo agora não existe mais necessidade de agir dessa forma. Por que vocês ainda continuam assim? Então ele fez no sentido de que essa cultura fosse tirada de lá, tirada da mente do coração. Que agora em Cristo nós somos uma só nação. Não existe mais judeus, gregos, não existe. Em Cristo somos uma só igreja. Então esse foi uns exemplos acerca desse tópico, né? Vamos continuar aqui. Oposições da visão celestial. Oposições à visão celestial. Jesus enfrentou terríveis oposições durante seu ministério, a começar pelas tentações do diabo, que queria mudar o propósito do Messias e confiná-lo aos limites das conquistas terrenas, conforme está em Mateus capítulo 4, dos versos 8 ao 10. Vou continuar aqui. Respondendo a Pilatos, o mestre enfatizou: o meu reino não é deste mundo, conforme está em João 18:36. O apóstolo Paulo travou grandes combates com opositores que insistiam em reduzir o evangelho a temas e questões temporais. Aos coríntios, ele advertiu acerca dos que não criam na ressurreição dos mortos, um engano que limitaria a eficácia da fé cristã e a essa finita vida. 1 Coríntios 15:12, como está aqui escrito: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Acho que esse é o 15:12. Bota 15:19. Isso, lê o 15:12. Alguém pode ler o 15:12? Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. Veja que no começo desse tópico aqui vai falar sobre a questão que Jesus ele enfrentou muita oposição. Inclusive, logo no começo, ele foi tentado. Ele foi tentado pelo diabo e levado a colocar o seu coração nas riquezas. Cristo foi tentado, como está aqui em Mateus 4, na lição, né? Mateus 4, do 8 ao 10. Ele foi tentado se dobrar diante ali do diabo em troca de reinos, poderes. E conforme a gente leu aqui em João 18:36, Cristo ele enfatiza que o reino dele não é deste mundo. Então, porque o reino dele não é deste mundo, porque ele vai focar em riquezas, em poderes e tentar o Senhor. E isso é um agravante muito grande no nosso evangelho contemporâneo, no cristianismo contemporâneo, porque as pessoas têm saído da igreja após os cultos, em muitas das igrejas, contentes, felizes, porque em breve eu vou adquirir uma grande conquista, em breve eu vou conseguir ser um grande empresário ou empresária. E isso tem sido um perigo, porque essa mensagem, essa pregação foi Satanás que fez na tentação para Jesus. Essa pregação de prometer coisas que você vai conquistar o mundo, foi o diabo que fez, não foi Cristo que fez. E a gente precisa avaliar, irmãos, se o culto que a gente está, ao qual a gente está vindo cultuar o Senhor, entregar nossa vida como sacrifício vivo, né? Conforme está em Romanos 12. Se não for para nos constrangermos, nos envergonharmos, nos fazermos olhar para dentro e ver quanto nós precisamos melhorar e se arrepender mais e mais a cada dia, se a pregação que a gente está ouvindo, o ensino que está sendo dado aqui na escola bíblica dominical ou no decorrer do culto, não estiver nos aproximando de Deus e não estiver mostrando a nossa miséria, a nossa fraqueza, o nosso fracasso, que nós
longe de Cristo, não conseguimos nada, ser chamados de filho, então, estamos errando. Se a gente sair da igreja aqui com um sorriso sempre estonteante, alegres demais, ao invés de com o coração contrito, querendo desejar mais e mais pelo Senhor, e transmitir mais amor, mais pelos irmãos, e crescermos na graça e no conhecimento, se não tiver esses frutos visíveis em nossas vidas, estamos falhando. Então Jesus Cristo ele combateu contra essas oposições. Veja o tópico 3, inimigos da cruz de Cristo. O tópico 3 fala sobre os inimigos da cruz de Cristo. Vai dizer assim: aos Filipenses, Paulo combateu os que pensavam somente nas coisas terrenas. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Veja que não é pecado você pensar em adquirir um bom emprego, comprar um bom carro. Não é pecado. O pecado está em seu coração, está nessas coisas. Porque veja que ele diz aqui no final do versículo, que só pensam nessas coisas. Que a mente dele, o coração dele é só em conquista. Só em conquista. E quando você entra nesse caminho, nesse círculo, aonde vai entrar a compaixão pelos irmãos, a piedade? O seu irmão está precisando, muitas das vezes, de uma palavra de consolo, de uma ajuda, de um suporte, de um direcionamento. Não vai ter espaço para essa pessoa. Porque você só pensa nessas coisas. Como ele falou, você só pensa nessas coisas. Ele não está dizendo assim que é proibido você buscar adquirir algo. Não. O que é errado é que essas coisas se tornam Deus. Se torna agora um objeto de adoração. É o que muitos têm feito. E aí, é por isso que ele usa essa expressão. O ventre, né, o bucho, o que satisfaz é o Deus, é o ventre, o Deus deles é o ventre. Ou seja, levando a gente a entender que o que eu quero é me satisfazer. Se eu estou satisfeito, o resto é resto. Estou nem aí para quem está passando necessidade, fome, precisando de ajuda, de um aconselhamento, de oração, de uma visita. Não estou nem aí. O que importa é a minha satisfação. Se eu estiver bem, é o suficiente. E esse evangelho não é de Deus. Como está aqui no tópico, inimigos da cruz. Essa pessoa está sendo uma inimiga da cruz de Cristo. Continuando, diante disso, o apóstolo proclamou: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido ou cansado, em outras traduções, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Há ensinos semelhantes aos Colossenses e aos Tessalonicenses. Abra comigo Colossenses 2:3 e o outro abra 1 Tessalonicenses 4:13. Colossenses 2:3. Alguém pode ler? Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Isso. Em quem estão escondidos, é o 3, né? Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. É em Cristo, irmãos. Tudo que você precisa para você ter uma vida aqui piedosa, santificada, transformada, organizada, bem orientada, é em Cristo. Em Cristo está tudo aquilo que nós precisamos, tudo que a igreja precisa. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Paulo sempre está orientando que esse período que nós estamos vivendo aqui, nós temos que se preocupar com o céu, com a eternidade. Porque para isso nós estamos vivendo aqui, preparando-nos
para uma vida eterna, que é o que é o tema central dessa lição, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Então, Paulo está dizendo assim, não se preocupe não com esses que já morreram, porque há já uma recompensa reservada para esses que morreram em Cristo Jesus. Se preocupe agora em continuarem a viverem de forma piedosa, exemplar, separada, para que mais pessoas venham ao conhecimento e conheçam a Cristo e seja salvo através do arrependimento. Para que Cristo perdoe e salve essas pessoas. E não fiquemos desapercebidos ou tristes, que a tristeza ela é normal, irmãos, mas a gente tem que continuar olhando, prosseguindo para o alvo. O segundo tópico dessa lição vai falar sobre o perigo de teologias modernas. Eu não vou abordar muito aqui o tópico 1, não, porque já falamos ao longo da lição que vai se tratar de um cristianismo secularizado, né? Que são teologias novas que estão se adaptando, né, a novos ensinos. Por exemplo, né, aderindo agora todo tipo de casal, né, casais. Não é mais um modelo antigo, como sempre foi o homem e a mulher. Agora já estão aceitando outros tipos de casais em inconformidade com o que diz as Escrituras, adaptações, teologias, né, da prosperidade, ou da cultura da honra, por exemplo, que coloca os pastores num abismo de distância entre pastores e membros, coloca pastores e os líderes principais da obra com uma linha assim, poderosa, uma distância. E isso coloca em perigo também a vida espiritual, tanto dos próprios líderes, que estão sujeitos a pecarem e ficarem com seus pecados escondidos, e com isso a igreja sofrer. Isso quebra, né, ali o que Cristo formou, a comunhão, como está lá em Atos 2, que todos os dias nas sinagogas, nas casas se reuniam, tinham comunhão. Todos os santos viviam em comunhão, não havia separação. Existia a liderança, mas a liderança vivia em harmonia, em comunhão com o restante do corpo. Então, isso faz parte do secularismo também. Eu vou encerrar aqui lendo pelo menos o tópico 2 aqui o ponto 2 do tópico 2, que significa, que tem um título aqui como uma santificação completa. Uma santificação completa. Estamos já encerrando aqui a lição, a escola bíblica por conta do horário. Vai dizer assim: conscientes de nossa imperfeição e de que ainda habita em nós uma natureza carnal, devemos desejar, buscar constantemente nos aperfeiçoar em santificação. Quem pode ler Apocalipse 22:11? Apocalipse 22:11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Amém. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça-se justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Veja que a orientação é para que a vida que nós decidimos viver em Cristo Jesus precisa ser contínua. Precisa ser de forma contínua, ativa. Eu preciso estar dentro desse tema. Se eu estou aqui buscando santificação, eu preciso continuar buscando santificação. Se eu estou aqui na escola bíblica para buscar conhecer mais as Escrituras e os livros a quais a gente está estudando, eu vou continuar lendo e participando, interagindo e buscando mais conhecimento, perguntando, tirando dúvidas. Essa é a vontade de Deus. Busque, insista, vá, porque não temos pausa, irmãos. Até a volta de Cristo não teremos pausa. Vamos enfrentar lutas, ataques, mas em Cristo nós conseguiremos suportar tudo. A continuação do texto vai dizer aqui: uma santificação completa, na
qual parte alguma de nosso ser fique de fora, nem mesmo nossos afetos, pensamentos e intenções. Tudo em nós deve ser santificado, no espírito, na alma e no corpo. Por nossa própria força, isso é impossível, mas pelos meios da graça divina, isso é plenamente possível. Que vivamos desfrutando de uma profunda convicção de nossa salvação, anelando pela vinda de Cristo. Se algo faltar, não nos esqueçamos. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, 7. Então, tudo em nós deve ser santificado. Uma vez eu ouvi de um rapaz que estava conversando com ele sobre Deus lá no hotel, que é um brasileiro que eu acabei encontrando, e uma vez ele falou de um colega que era do homossexualismo, que veio para o evangelho e tentou ser um cristão genuíno, mas ele disse que não conseguiu, e a conclusão que ele sozinho teve foi que ele não era daquela forma. Tipo assim, ele nasceu para ser assim, ele não conseguiu ser liberto. E aí eu fiz uma pergunta para esse amigo dele: você consegue informar se na conversão ele se entregou inteiramente, de forma integral? Quando ele veio para Cristo, esse seu amigo, ele entregou de forma integral, inteira, corpo, alma e espírito, suas emoções, seus medos, seus temores, tudo. Aí eu dei o exemplo do encontro de Jesus com Nicodemos. Quando Jesus, quando Nicodemos vai procurar ele à noite, está lá em João 3, depois vocês podem lerem com calma, João 3, o início ali, e Jesus deixa Nicodemos ali desarmado, um doutor da lei, conhecedor da palavra. Ele pergunta: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Essa pessoa, para ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, ela precisa ser inteira em Cristo Jesus. Conforme a gente leu na aula passada, quando a gente morre para o mundo, a gente morre com Cristo para o pecado. Acho que foi em Colossenses 2 que a gente leu, ou foi 3, na semana passada. A gente morre com Cristo para o pecado. E ressurge, na ressurreição de Cristo, nós também ressuscitamos com Ele para agora a vida eterna, para uma vida de santidade. Ou seja, aquilo que me aprisionava antes, no batismo, que a imersão significa imergir, mergulhar para debaixo da água, e alguém que fica debaixo da água, acontece o que se lá não subir? Você vai ficar debaixo da água, o que acontece? Morre. Então esse significado de imersão, imergir, é morrer com Cristo para o pecado. Não foi isso que ele fez? Pagou, se doando, se entregando. E na ressurreição, nós ressuscitamos com ele para a vida eterna e para a vida de santificação. E isso só será possível se você se entregar por inteiro. Aí quando eu fiz essa pergunta para ele, dando esse exemplo de Nicodemos, aí eu pergunto: será que ele se entregou por inteiro? Ou se ele se entregou 50%? Porque se ele se entregou parte do interior dele, ele fez de Cristo um Senhor de pedra, de barro, a qual ele procurou Jesus só para satisfazer os seus interesses. Pegou aqui, como esse vidro aqui faço de óleo, e levava ali como um ídolo, botava no bolso. Que quando eu sentia um desejo de alguma coisa, eu pegava, retirava ele do Cristo do bolso e dizia: Senhor, me ajuda aqui, eu estou passando uma necessidade financeira, me ajuda. Aí quando você é satisfeito, você pega o Senhor que você disse que é Senhor, que não passa de um ídolo, bota no bolso e segue. E aí você não consegue se sentir pleno. Por quê? Porque esse Senhor que você criou não é real, não é Cristo. E isso é possível quando você se entrega por inteiro. Você só conhecerá Cristo quando você se doar por inteiro. Venha para Cristo, venha para a igreja inteiro, irmãos. Eu quero encerrar já, peço que os irmãos fiquem de pé. Quando vocês vierem para a igreja, venham com seus corações abertos, entregues. Senhor, eu estou todo quebrado, Senhor. Eu estou triste, Senhor. Eu estou cheio de mágoa, Senhor. Eu estou cheio de tristeza, Senhor. Eu não quero isso na minha vida, Senhor.
eu entrego todos os meus anseios. Por mais que eu não esteja querendo vir para a igreja aqui hoje, mas, Senhor, está aqui meu coração, quebrado, moído, é teu. Isso precisa vir de nós. Eu preciso entregar o meu coração por inteiro, para que o Espírito Santo, ele limpe. Se você não entrega tudo, ele não tem como fazer a varredura completa. Por isso que eu me sinto pela metade, eu me sinto incompleto. Muitas vezes eu venho para o culto e saio pior do que eu entrei. Por quê? Eu saio frustrado. A sensação é de que não houve uma obra completa. E Cristo ele veio para fazer uma obra completa, irmãos. A obra que Cristo veio para fazer foi completa. Satisfazer o nosso espírito de forma completa, de forma plena. Para que você venha aqui e adore com um ambiente desse aqui, com carpete, que a gente não chegou ainda na condição de ter um templo para nós, mas a gente não olha para o carpete, para o chão gelado, a gente olha para Cristo. Eu vou adorar e vou esquecer que aqui nós estamos passando por um período ainda de dificuldade, mas essa parte aqui não interessa. O que me interessa é que Jesus está aqui e eu quero Ele. Eu quero o Senhor. E é isso. Isso deve ser o nosso processo. Que a nossa busca, irmão, nesse ano de 2026, seja para preparar o nosso corpo, a alma e o espírito para a vinda do Senhor Jesus. Porque Ele vai vir. E como é que Ele vai me encontrar? Quebrado ou firme? Um soldado ali que está ali, ó. Eis-me aqui, Senhor. Que você vai se apresentar e dizer assim: eu estou aqui, Senhor. Eu cumpri a carreira. Eu combati o bom combate. Eu guardei a minha fé. Louvado seja Deus.